Olá, boa noite. Vamos aí. Oi, Ber. Imaginei que era você, Ber. Imaginei, tá camuflado, mas tá aí também. De novo, obrigada pela parceria. Vai dizendo pra mim se o som tá bom, se a imagem tá boa. Aproveita que você tá aí e já vai me falando tudo. Já basta a nossa live ser escondido. Menos esconderijo. Oi, Jô. Chegou. Obrigada, Ber. Olá, Camila. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ginástica holística e os porquês da ginástica holística. Porquê da globalidade, porquê do comando verbal, o porquê que a gente ganha consciência, corpo e mente. É muita coisa legal para a gente conversar. E quem não conhece a ginástica holística vai conhecer. Oi, Lídia! Vai conhecer um pouquinho mais da GH e ver tantos benefícios assim que encanta um montão de gente. Olá, boa noite. Muitos corações. A GH merece muitos corações mesmo. É um método que me levou ao conhecimento do global, de tantos benefícios, e é onde eu viro e mexe meus pacientes sempre. Às vezes faz pilates, agora faz move flow, mas a GH tá ali, ó. Sempre dando o ar da graça. Ai, ai. Vamos lá. O importante é se movimentar, né, Ber? E a GH tem bastante movimento que dá aí pra todo mundo, né? Aquela coisa, não consigo fazer, não consigo deitar no chão, não consigo. E é um método que sem contraindicações. Olá, Ana. Vamos lá, Jô? Você vem comigo, Josete. Tudo bem? Quem tiver pergunta, quem não conhecer a ginástica holística, vai perguntando que a gente vai respondendo aí. Ai, obrigada, Lídia. Que bom. Fico feliz. Elogio sempre é bom, né? Oi, Jô! Olá! Ai, seja Tudo bem-vinda! bom? Obrigada, Jéssica, Joia Gé. Joijé, tudo Jotas, tudo na. Olha, é uma vibe joia. Tudo gente joia. Oi, mãe, minha mãe entrou também. E Ai, aí, isso Jo? Ai, que mesmo. bom que você tá aqui. Fiquei muito feliz que você aceitou. É um tema que Imagina. caiu assim, uma luvinha. Josete veio na minha cabeça. Ai, Jéssica, lá vamos nós, né? Porque passei a Ah, semana estudando. você tem feito tanta live joia falando da GH aí. Ixi, vai ser super. Oi, Não, Lara. vamos lá, vamos papear um pouquinho, Então, vamos vamos lá. Se falar desse método apresente. aí. Me Vamos. apresento. Então, eu sou a Josete Senedese Guerzoni, sou de Londrina, sou fisioterapeuta há 30 anos, atuo em consultório, em alguns momentos já estive na área de docência, na Universidade Estadual de Londrina, na Unopar. No momento eu estou no consultório. E, Lindo, um ah, consultório lindo, porque aquela sala, desculpa te interromper, mas aquela imagina, sala, eu tenho vontade de. Antes eu tinha vontade de dar aula, agora eu tenho vontade de deitar e fazer uma aula.
Sempre bem-vinda, Jéssica. Olha, é uma Ah, sala gostosa, ficou gostosa. A gente está com duas salas agora, o Vida em Movimento tem duas salas, sou eu e mais 4 físios que atendemos, né? E uhum. a gente tem um espaço um pouco mais destinado ao Pilates e o outro espaço focado para ginástica holística e para antiginástica, onde a gente também desenvolve Move Flow, desenvolve Facial Connector, tem meditação. Então, Ai, que tem 2 delícia. espaços aí de trabalhar o corpo um pouquinho mais. Agora, do Ah, Covid, está fechado, né? Assim, dando, quem é. podendo está voltando, mas vamos lá, faz parte do show. Ah, acontece, né? E quem é de E a Londrina ou perto, gente, vai lá conhecer, porque aquela sala é linda, só de ver. Não faço nem ideia. Obrigada, Jéssica. Então, eu fiz, entre outras coisas, eu fiz a minha formação de ginástica holística na França, quando a formação não existia aqui ainda, em 97, 98, né? Uhum. E depois refiz a formação aqui no Brasil com você, a nossa turma, né? Isso, Em aham. 2005, que foi onde eu te conheci, quando eu fui refazer um módulo com a Patrícia e fiz todos os módulos de novo, a formação que foi um aprendizado também um pouco maior ainda com ela. Foi bem gostoso. Uma turma bem joia. É, Ah, então tá. Bom, a gente vai começar então falando um pouquinho da ginástica holística, né, Jô? Antes da gente isso. entrar nos porquês da ginástica holística, eu acho bem importante para quem não conhece saber da onde veio, o que que tudo isso aconteceu. Eu começo, depois você vai tocando o barco também, tá bom? Tá bom. Bom, então a ginástica holística, ela veio da doutora Lilian Riefried durante a Segunda Guerra Mundial. A doutora Lilian Riefried era uma médica alemã refugiada na França. Então ela estudou, junto com algumas parcerias, e criou a ginástica holística. Então a ginástica holística, o que ela queria, o que ela poderia fazer naquela época, é ensinar a pessoa a se cuidar. Então ela tratava, através de comando verbal, fazendo a pessoa entender o que ela queria, sentir no corpo e automaticamente se autocuidar, certo? E esse trabalho veio da experiência pessoal dela com a Elsa Gindler, né? Então, assim, na realidade, a experiência vem lá antes da Lilian Riefried, a gente ainda tem a Elsa Gindler também em Berlim, que é com Uhum. quem a doutora Lili se trabalhava. E quando ela foi refugiada para a França, o domínio do diploma dela não era possível que ela exercesse a medicina lá. Então, ela fez uso dessa prática dela e começou a desenvolver, né, o trabalho corporal, aonde ela também focou de novo numa outra profissão, que foi fazer os estudos na escola do François Doutor, do Uhum. Boris Doutor e da Françoise Doutor, e aí se tornando uma fisioterapeuta, né? E Certo. dela Uhum. nós temos a Marijô, que foi com quem eu fiz a formação, né? Isso, isso. Então nós já somos, eu já sou a terceira geração, você é a quarta geração. Se a gente for pensar, essa semana eu pensei isso com a Ana Virgínia. É uma Uhum. escala de geração. Então a gente pensar com essa base na Lilian Riefried tem essa escala aí. Uhum. Que é bem. E é assim, mesmo um método relativamente. Ele é novo e antigo, se a gente parar para pensar em dois pontos, porque as pessoas quase não conhecem ginástica holística, né? Só que é um método tão rico, e mesmo assim, eu trabalhando com ele desde 2007 até agora, sempre tem coisa para aprender, né? Não sei se você Uhum. tem isso, mas não é nem assim, ah, eu vou melhorar, eu vou tentar. Não, parece que sempre que você lê de novo o livro, que você começa a rever alguns movimentos, você fala, nossa, vou pensar dessa forma. Às vezes a cabeça vai indo por caminhos diferentes, né? Gosto É muito um, da GH por causa disso. é um método extremamente vivo, né, Jéssica? Que o tempo Uhum, todo a gente está revendo ele com um outro olhar. Como o uhum, recurso de trabalho dele é o movimento, né? Então, o sim, recurso que a gente tem para trabalhar com a ginástica holística é o movimento humano. uhum, Então, a cada movimento que a gente realiza, o mesmo movimento, ele tem um outro sentido, ele tem um outro olhar, ele tem uma outra abordagem, você pode propor alguma variação dentro dele. Aí, quando você aplica com o aluno e tem alguma dificuldade, alguma limitação, isso faz com que você também repense aquele movimento de outra forma. Então, exatamente. ele não é muito conhecido porque o número ainda de praticantes da ginástica holística, vamos falar de Brasil, é um número pequeno diante do nosso tamanho de país. Uhum, Então, né, assim, agora com a pandemia, isso tem acontecido um movimento muito forte de conhecimento.
né? Então, assim, Exatamente. um dos intuitos também, né, que eu escrevi o livro falando um pouco da história da ginástica holística no Brasil, né, que é Uhum. o livro do legado da Marie Jo Guichard para a ginástica holística, que é para retomar um pouco essa história, para as pessoas saberem um pouco mais realmente quando começou, quando surgiu, os princípios básicos, vários porquês. É um livro que responde bastante porquês. Então, Verdade. é um Uma ótima jeito do, aquisição, eu tenho. Tem, que bom, obrigada, viu, Gé? Então é uma Imagina. forma de também a gente ir divulgando esse nosso trabalho, né? Exato. Um detalhe a gente tem, quem experimenta gosta e dificilmente para. Ai, nem fale. É uma experiência única, assim, né? Porque ainda mais pra gente, assim, fisioterapia, fisioterapeuta, às vezes as pessoas vêm com aquela coisa, ai, fisioterapia, sabe assim? Fica com um preconceito. E quando você Uhum. fala que é um método diferente, que daí vem baseado em pilares, é a respiração, é o tônus, é o equilíbrio, né? De massa muscular, é a consciência corporal, é tudo junto. Aí a pessoa Sim. fala, nossa, que delícia, não sabia que podia ser assim, eu não preciso forçar o paciente, é tudo na respiração e aonde ele consegue fazer, né, Jô? Isso, e é um respeito pelo outro, né? É o respeito da individualidade, né? O respeito da individualidade Exatamente. de cada um, as suas potências e seus limites. Então, é uma prática indicada para qualquer idade, né? E Uhum. para qualquer questão, desde a saúde, é uma prática preventiva, educativa, até uma prática reabilitadora. Exato. Então, por isso também ele abre um leque, é um método que abre o leque, né, Gé? Isso, porque a gente trabalha na prevenção, por exemplo, de criança, adolescente, adulto, até idoso que não tem uma lesão ali. A gente educa, ou seja, a gente faz a pessoa entender o corpo, conhecer realmente o corpo, o que está acontecendo, parte muscular, estrutura óssea, tudo isso. E a gente fala muito, senta nos isquios. Então a gente repete várias vezes o que é o sentar nos isquios, mas a Uhum. pessoa sabe localizar onde estão os isquios. Você ensina a contração do abdômen e por que tem que ser numa saída do ar. Então, então são coisas, são detalhes que a pessoa vai aprendendo no decorrer das aulas, que é aprendizado pro resto da vida, né? Então, o Sim. objetivo da doutora Lilian Fried era esse, era você aprender e aprender a se cuidar, para não ficar dependendo de ninguém, porque você vai saber se cuidar. E claro, com o nosso auxílio, você tendo um encaminhamento de uma boa aula, você tendo um trabalho, porque a gente pensa na aula, na evolução de cada movimento, a gente pensa em cada paciente e o que vai ser mais desafiador para ele no momento ou não, e a gente vai mostrando para ele toda essa evolução, né? Gosto da Uhum. GH com essas etapas de movimento que a gente vai evoluindo, o paciente fala, nossa, eu não conseguia. Eu colocava o tubo no sacro e não conseguia ficar. E agora, olha, eu faço até o final. Então, é essa consciência corporal que se ganha que eu acho fantástica da GH, E né? me faz aqui pensar numa palavra que você usou, que é o Uhum. desafiador, né? Então, o que me enche os olhos é que o desafiador para a ginástica holística, às vezes, é simplesmente abrir o dedinho do pé. É Isso! simplesmente você pegar uma bolinha de papel do chão. O desafiador da ginástica holística é você perceber que o seu ombro sobe, desce, vai para frente, vai para trás, e o outro pode fazer a mesma coisa no sentido inverso junto. Então, os Uhum. desafios não precisam ser complexos, né, Jéssica? Os desafios É, podem ser simples. Então, exato. isso é apaixonante para mim na ginástica holística. Ah, eu também acho, eu também acho. A gente podia começar com o primeiro porquê, senão a gente vai falando só da GH e vamos dando as respostas sem falar nenhum porquê, né? Ah, não sei, porque senão a gente vai conversando, eu sou dessas, né? E a gente podia falar do comando verbal. Porque, Tá. assim, a maioria dos movimentos, a minha cunhada Uhum. falando, mas tem um lado que não obedece. Então, a GH Sempre vai tem. trabalhar, né? A gente vai tentar trabalhar, e eu gosto muito da GH com esses movimentos de um lado, daí descansa e faz do outro, para você perceber. Talvez se você Uhum. faça sempre o movimento com os dois lados juntos, por exemplo, a percepção ela não fica clara. Ai, de um braço sobe, o outro não sobe. Agora, quando você faz um lado e depois compara com o outro, e quando a gente chama a atenção do paciente, observa. Explora esse movimento. É do outro lado, não explora, não vai, não consigo observar. Isso é bem legal.
Mas enfim. Isso já é um porquê, né, Jéssica? Isso já é um porquê. Porque o lado direito faz e o lado esquerdo não faz. Né? Então, assim, isso é uma resposta que eu adoro dar, porque um lado chama direito, o outro lado chama esquerdo. As funções são completamente diferentes, apesar de parecerem semelhantes. O comando nosso cerebral para um lado e para o outro tem várias influências que permitem com que esse lado trabalhe de outra forma. Então, é interessante a gente saber que a gente é um todo diferenciado. Que a gente não vai ter e a gente não terá, não é o nosso objetivo nunca que o lado direito seja idêntico ao esquerdo. Porque ele não vai ser. Não. Até porque no dia a dia a gente faz coisas diferentes, né? Eu costumava falar em palestra assim, quando você chega do mercado, você pega as compras do mercado, no carro, por exemplo, e vai chegar em casa. O que normalmente a gente faz? Deixa todas as sacolas na mão esquerda, pega a chave da casa com a mão direita para abrir a porta. Né? Então são coisas que você vai tentar com o outro lado, a chave eu acho que nem entra. Tipo, para abrir a porta, você sabe assim, você não tem movimento. Então são detalhes assim pequenos que a gente nem percebe, que às vezes faz, só quando você dá esse alerta que a pessoa começa a prestar atenção e você vê que tem coisas. Eu posso tentar fazer, pode, mas assim, vai ter o comando cruzadinho lá que às vezes vai dar um curto-circuito no meio do caminho, né? Sim, sempre. É bem isso. Mas o comando verbal. O comando verbal, a gente usa muito na ginástica holística, muito mais do que o mostrar movimento. Eu normalmente, que é movimento mais tônico, onde eu preciso que a pessoa preste atenção em algumas regiões do corpo, eu gosto de fazer junto. Faço uma vez, presta atenção aqui, tá vendo aqui? Para a pessoa pensar em várias coisas ao mesmo tempo depois que visualiza. Mas o mais comum é a gente não mostrar. É o comando verbal, né? E por que a gente usa o comando verbal? Porque na realidade, assim, na origem do trabalho é sem usar um modelo mesmo, né? Mas, como a gente vem conversando, o princípio é não mostrar, mas a cada momento, a cada grupo, a demanda é uma diferente da outra. Então, em alguns momentos, é necessário mostrar, e tudo bem. Quando a gente pensa no aprendizado, a criança, quando aprende, ela aprende por imitação, muitas vezes. Então, às vezes, você facilita um aprendizado com a imitação e depois você solicita aquilo de outra forma para ver se aquilo não está só no automático ou na imitação, se aquilo está construído dentro dele. Eu também, principalmente os movimentos tônicos, eu também realizo às vezes com os meus alunos e com o intuito também, Jéssica, da gente estar no contexto do grupo. Então, você está inserida na aula, né? Eu, como profissional, estou inserida na aula, sinto e faço essa conexão com os meus alunos, em alguns momentos mostrando o movimento também, né? Mas o comando verbal vem, primeiro ponto, para que o nosso aluno esteja ali presente, né? É preciso que ele esteja atento, é preciso que ele esteja conectado com ele, conectado com o profissional, conectado com o que vai acontecer com ele. E essa forma é ele aguçar a audição, não usar tanto a visão, né, que é o caminho maior de percepção nosso, sensitivo é a nossa visão, mas aguçar a nossa audição e escutar aquilo que o profissional está pedindo, para que ele possa ali ir construindo as suas conexões motoras, as suas novas conexões motoras, que ele possa ir ali construindo o movimento, né, para que ele possa ali pensando, percebendo, se conectando a cada fala nossa com ele mesmo. Até porque quando a gente pede alguma coisa pelo comando verbal e a pessoa tem é desafiador você fazer, você pensa, nossa, tá estranho, como assim tá estranho? Aí ele para, olha pro lado, até pode copiar do vizinho, né, às vezes, mas daí ele entende que o limite dele não é lá pro teto. Estica o braço pro teto. Nossa, o meu não vai, meu cotovelo fica dobrado. Então ele vai entendendo os trejeitos do corpo, né? É até uma forma do comando verbal gerar uma consciência corporal. Porque ele vai estar presente, ele vai estar prestando atenção em você, porque se ele vacilar, ele perdeu o comando, ele vai ter que copiar do vizinho ou esperar você retomar o comando. Sim. Então ele vai ter uma atenção, ele vai ter um foco ali na aula
E ele vai trabalhar de uma forma exemplar, porque ele vai conhecer cada pontinho do corpo, durante cada movimento, ele vai entender o porquê que está fazendo aquele movimento e, principalmente, ele vai sentir. Porque a gente fala muito da globalidade, que a gente já vai entrar nela, mas assim, o sentir eu preciso escutar, entender o que a fisioterapeuta, o que o profissional está falando, e quando eu executar, o meu corpo ele pode ter uma resposta diferente do outro. Sim. Né? E ele vai entendendo ali como é que o corpo vai se construindo, né, Jéssica? Como é que o corpo funciona, como é que o que eu vou tendo que perceber, porque isso também, essa forma de conduzir, é um grande desafio profissional, né? Porque o fisioterapeuta não tem, na formação, a maioria das formações da nossa profissão, não nos treina para conduzir um trabalho com um comando verbal. Então, isso também é um grande desafio para quem escolhe estar nessa ação, né? Exato. E o que nos conduz a esse trabalho ser melhor é a gente ter vivenciado no nosso corpo a ginástica holística. Então isso eu acho demais também. É porque eu vivenciei aquilo, eu experimentei em mim, eu construí em mim o movimento, aí eu consigo dizer para o outro como é que ele deve fazer. E se ele não está conseguindo daquele jeito, eu vou dar uma dica, eu vou usar uma imagem, eu vou usar uma coisa mais próxima da realidade dele, né? Para ele ir se construindo. Isso. E a GH, ela tem muito do... Imagina, né? Imagina que tá limpando uma panela. Imagina que você vai pegar um pote. Imagina que você vai construir uma casinha ao seu redor. Então, é tanto imagina que, como a Patrícia falou na quarta-feira, volta para a pessoa o consciente e fala, opa, eu imaginei isso e agora eu vou reproduzir. Né? Então isso é bem legal. E isso do comando verbal, ele gera uma consciência corporal. Então o porquê que a gente ganha consciência corporal é por isso, porque você experimenta, sente e o corpo entende o que está acontecendo com ele neste momento, né? Sim, E o que é muito legal, que eu vejo dos meus pacientes, é assim, ó, antes da pandemia que tinha aula certinho, que não faltavam, tudo. Aí agora que eu mando vídeo aula e falo, não consegui fazer, fiquei meio perdido e não sei o quê, as pessoas já falam, mas eu conseguia fazer isso, agora eu não consigo mais. Eu não tinha mais essa dor, agora eu tenho. Então, assim, isso é consciência corporal. Ele sabe que melhorou, mesmo que tenha um período aí que ele prestou atenção que o corpo não tá muito legal, mas isso é o ganho da consciência corporal, né? Sim. Que na GH a gente trabalha lindamente, junto com a globalidade. Hoje eu postei um vídeo, agora à tarde, para falar da nossa live, que é aquele movimento da abertura de virilha. Então, deitado de barriga para cima, braços abertos em cruz, uma perna dobrada, outra esticada. Na saída do ar vai pressionar o pé contra o chão da perna dobrada, cresce o joelho para o teto e descola um pouquinho o quadril desse lado. Volta e depois tomba para fora. Então é um movimento relativamente simples, mas que ganha tanta coisa. E eu fui colocando, pontuando assim, o que era mais visível, mas fora o que a gente nem enxerga, né? Então a globalidade é importante, porque se você dá uma aula em grupo, onde tenha 5, 8 pacientes, cada um pode ter uma dor diferente da outra. E mesmo cada um com uma dor diferente da outra, um único movimento, ele vai proporcionar benefício para todo mundo, né? Sim. Quem tá com uma tensão, assim, tá um pontinho chamando a atenção na cervical, ele vai sentir o relaxamento. Quem tava com o quadril preso vai sentir no quadril. Quem tem uma dificuldade na circulação de perna vai sentir. Então, cada um vai ter para si o benefício, né? E aquilo que a gente fala na realidade também, né? O movimento, ele é riquíssimo por várias explicações que a gente pode ter aí dentro da ciência, né? Então, se a gente for usar uma explicação dentro da fáscia, quer dizer, você promove um movimento em uma região e aquilo vai poder chegar até a outra região bem distante daquela. E globalmente, sim, porque a gente vai pensar no indivíduo como um todo, né? Pensar nele mesmo para promover o bem-estar dele, por isso que também no final das aulas quase todo mundo fala, né? Aquela velho ditado que o povo fala, nossa, essa aula foi para mim. A outra fala, não, foi para mim a aula. E na realidade, assim, a gente vai, claro, encaixando as queixas, as necessidades de cada um na aula. Então, a gente faz com que a aula seja para cada um. Mas é essa abordagem também que a ginástica holística propõe com os movimentos, né, Jéssica? É poder ser global.
É poder ser Isso. global e alcançar esse indivíduo como um todo, para que ele Aham. encontre a sua harmonia corporal. Para ter uma Ai, harmonia corporal, fantástico. ele precisa estar em equilíbrio total, não só com atenção em uma região. É, até E porque normalmente aquela região onde ele tem mais atenção, a gente não chama muito atenção, a gente deixa para depois. isso, e às vezes essa região que chama atenção, ela é a vítima de outro causador, né? Então é por Sim, isso que às vezes sim. fala, nossa, mas eu tenho uma dor de cabeça, tá trabalhando o meu pé? Sim, a gente precisa trabalhar Uhum. sempre nesse empilhamento de base para sustentação, diafragmas aí do corpo, e isso que é o mais legal da ginástica holística. Eu vejo assim na minha página que eu posto movimentos assim, não aleatórios, eu sigo uma sequência na minha cabeça, mas é um movimento por dia. Então, se a pessoa faz, fala, nossa, que delícia. Aí eu fico imaginando se a pessoa fizesse uma aula toda. Se um movimento já acha que é bom, meu, pensa 1 hora deitado no chão e fazendo isso? Ai, não faz ideia. Não faz ideia, Tudo né, de Jé? bom, né? Tudo de É bom. tudo de Nossa, bom, quer ter tudo de qualidade de bom. vida? Faz um pouquinho, né? Faz um pouquinho por dia dá, né? Ah, meu Deus. E a respiração, eu acho isso muito importante, ainda mais neste momento que a gente está vivendo, de pandemia, a importância desse trabalho respiratório. E a ginástica holística vem com uma pegada diversificada de respiração, né? Então temos movimentos específicos de respiração, do canudinho, de puxar o ar pelo nariz, soltar o ar pelo canudinho lá na água, que eu já postei, bastante gente já postou. Mas também existe a respiração durante o movimento, né? A Sim. gente não precisa Uhum. falar, faz numa entrada, numa saída do ar. É claro que se eu quero acionar o abdômen, eu vou ensinar numa saída do ar, porque é onde ele já vai estar contraindo, né? Se eu quero uma Uhum. sustentação e terminar empilhado, eu termino o movimento numa entrada do ar. Então, existe os porquês também da respiração, né? Sim, o primeiro porquê respirar é por que trabalhar a respiração, né? Porque a respiração é o nosso ato central, né? Através da respiração que a gente começa a vida, termina a vida, através da respiração que a gente pensa o papel que o pulmão tem no nosso corpo, né? O pulmão é um Uhum. escultor do nosso corpo, é o escultor da nossa caixa torácica. Na maioria das vezes, o que a gente quer com a respiração é que o indivíduo encontre a sua forma livre de respirar, né? Essa Uhum. possibilidade dele respirar 3D. Cada indivíduo tem um ritmo respiratório, né, Jéssica? Assim, a gente não vai ensinar o indivíduo a respirar, mas a gente, com a ginástica holística, vai permitir que essa respiração seja liberada, que você esteja essa respiração ampla em todas as dimensões dela, mas em algum momento ela é realmente, como a Helena colocou aqui, um fio condutor. Um fio condutor, Exato. ela é um fio condutor do trabalho da holística, mas de forma livre, para você deixar aquilo como uma conquista, que é respirar bem, né? E depois o porquê de respirar bem, né? A gente pode também aí estar falando na função que tem respirar bem. Uhum. E também porque através da respiração a gente se constrói, a gente também encontra a nossa potencialidade. Quando a gente pensa no PTL, que é a respiração central Sim. da ginástica holística, né? O pé, o Uhum. períneo, transverso e a língua, e usando muito essa respiração num trabalho tônico para realmente você construir esse seu pilar central. Então, nossa. Ah, é divino, porque assim, eu costumo falar para meus pacientes que respirar é mais do que viver. Porque assim, a gente pode falar respirando. Se você Uhum, tá brabo com alguém, você bufa. Se você tá uhum, cansado, você suspira. Se você tá feliz, você faz. Ai, sabe assim? Então, assim, a gente fala respirando. Agora, uhum, pensa você levar essa respiração para uma concentração sua. Então, você leva também, você dá para o paciente essa conexão, essa possibilidade de conexão com ele mesmo, com a aula e com o profissional, observando a respiração. Então, como você chegou hoje, sempre no início da aula, eu peço para observar o corpo. Então, eu vou passeando pés, pernas, coluna, cabeça e eu volto para a respiração. Como é que tá a entrada e saída do ar? Se você sente dificuldade e às vezes tem uns suspiros, né? uhum. Ai, tipo, nossa, vou respirar, sabe assim? Como se não tivesse respirando.
E no Uhum. final é muito gostoso, porque você volta fazendo esse mapeamento do corpo, e quando você chega na respiração, as pessoas falam, ai, que gostoso, né? A E é respiração, pela respiração a gente se autorregula, né? Aí a gente pode isso. encontrar o equilíbrio do nosso sistema nervoso autônomo, quando a gente pensa em sistema nervoso simpático, parasimpático. Então, respirar nos tira do momento de muito estressado e nos acalma. Ou nos Uhum, tira do momento de muita calma, de muita paradeira, e por que não dizer, talvez meio desanimado, depressivo, e uhum. nos ativa, nos coloca com mais vida interna. Então, a respiração Exato. é um instrumento bárbaro que a gente tem na mão. Bárbaro. E eu fiz um vídeo que eu vou postar nas próximas semanas fiz um vídeo e falei um trechinho assim da doutora Aline Fried, que ela fala que o bloqueio respiratório e a angústia, eles andam lado a lado, né? Um pertinho do outro. Às vezes a gente não pode sair sozinho de um estado de ansiedade, mas a gente pode respirar. Então, Uhum. assim, o respirar é muito além do que só viver. Eu posso trazer essa respiração para mim no dia a dia, para eu ganhar aquele, eu preciso ficar empilhada, eu vou ter uma reunião, eu preciso estar joia. Mas eu também Uhum. preciso à noite dar aquela relaxada. Eu preciso diminuir tensões. Então, assim, a respiração para mim, é o melhor. Ela não é forçada, mas ela pode ser guiada para a gente ganhar ainda mais benefícios aí no corpo e na mente, né? Sim, sim. É um É. elemento que a gente tem no dia a dia, é uma ferramentinha, né? É uma ferramenta que o Isso, corpo tem que a gente pode usar, é a respiração. exatamente. E entrando já no porquê, a gente podia falar o porquê que é importante o corpo e a mente. O trabalho, eu Uhum. falo muito, às vezes as pessoas falam, nossa, você trabalha com terapia holística, às vezes as pessoas me imaginam com os cristais e tal. E não é isso. A ginástica holística só quer dizer o trabalhar o corpo todo. Holístico quer dizer todo, né? Então vai ser uma Uhum. ginástica para o corpo todo. É essa Uhum. globalidade. E quando a gente fala corpo e mente, entra justamente nisso, né? Às vezes o trabalho, o relaxamento de uma região, ou você se concentrar e se conectar numa aula, vai te levar para um relaxamento mental imenso. Que Sim. hoje em dia as pessoas estão assim ativas, estão a 1000 por hora fazendo tudo ao mesmo tempo, e muita gente se esquecendo de muita coisa, e muito estresse, muito cansaço. E é o momento quando você se dá o direito de ter um momento para si, você consegue essa conexão de corpo e mente, né? É muito difícil quando a gente pensa em ser humano, a gente pensar em um corpo que não sente e sentir sem ter um corpo, né, Jéssica? É quase que impossível. Aham. Então a gente tem esse olhar onde você vai trabalhar o corpo, buscando esse equilíbrio mental, e entender que aquele corpo às vezes está rígido, está duro, está com uma limitação, por algumas experiências psíquicas mesmo que ele teve, por algumas histórias na vida dele que constituíram aquele corpo daquela forma que ele é. Então, é Uhum. esse olhar, é um olhar cuidadoso, eu vejo, sabe? Quando eu penso, porque é delicado quando a gente fala cuidar do corpo e da mente, porque na realidade a gente não vai cuidar do corpo e da mente, a gente proporciona uma ferramenta, eu vejo assim, eu tenho uma ferramenta na mão que é a ginástica holística, que vai permitir com que aquele que me busca possa encontrar o seu equilíbrio físico e mental, se ele Uhum. quiser, se for a hora dele, se for o momento dele, Sim. se for aquela aula dele, né? Então É verdade. a gente é um caminho, mas não Isso, é o dá para meio. dissociar, mas não dá para Uhum. dissociar, não dá, Uhum. né? Não tem como dissociar, a gente precisa desse olhar para o outro. Precisa. E principalmente Precisa. nesse momento que a gente está vivendo, onde a gente vê dia após dia, eu vivencio isso dia após dia nos meus atendimentos, o quanto esse momento tem trazido um grande custo psíquico e, consequentemente, um grande custo físico. Então, é preciso Uhum. olhar os dois lados, né, Jéssica? Precisa, precisa. E trabalhando o corpo, a parte física mesmo, a estrutura óssea, muscular, a gente consegue atingir outras regiões, sejam os órgãos internos, seja a melhora do sono, seja a percepção de melhora de qualidade de vida, né? Uhum, E com uhum, isso a gente começa a pegar essa questão de mente. Então não é.
por exemplo, eu ser uma psicóloga aqui. Não, não é. Não, A gente não não, faz nada disso, a gente não não. conversa com o paciente, não entra em mérito nenhum, mas é Uhum, aquele relaxamento que a própria respiração, que o próprio reposicionar do corpo traz, né? A uhum, ginástica uhum. holística traz isso e de forma, eu acho brilhante e lindamente, assim. E ela tem vários meios da gente também trabalhar o sono e os órgãos internos. Então, por que Uhum. que a ginástica holística pode chegar a melhorar o sono e pode chegar a melhorar o funcionamento dos órgãos internos, na tua experiência? Bom, primeiro de tudo, pelo aquilo que a gente já falou, né? Quando você respira, então quando a gente respira, a gente automaticamente permite uma massagem em toda a nossa cavidade torácica e abdominal. Então, uma Exato. vez que você respira, o ritmo dos seus órgãos, ele recupera o seu ritmo normal, né? Ele recupera o seu volume, o espaço do volume. Pela respiração, você permite um aumento do volume da sua cavidade Uhum. abdominal, onde os órgãos estão ali instalados. Então, você permite esse melhor funcionamento, os órgãos vão recuperar o seu funcionamento adequado. E na organização estrutural também, né? Uma vez que você tenha uma lombar mais rígida, você pode ter um mau funcionamento do seu rim, você Isso. pode ter um mau funcionamento do seu intestino. Então, você buscando um equilíbrio muscular também da tua estrutura, isso faz com que os órgãos trabalhem bem, vão no seu ritmo, trabalhem melhor. E não tem segredo, né, Jô? É fisiológico, mas acontece. Não é assim, ó, Sim. você vai fazer isso para isso acontecer. É cada movimento, é cada aula. Aí a importância do tratamento. Porque eu já falei isso algumas vezes nas minhas lives. A minha página tá cheia de movimento. É ótimo, mas são só dicas. Se você fizer um tratamento de uma aula, pode ser uma vez na semana, de 1 hora, você vai ver quantos outros benefícios ainda vai ter, né? E Então, aquilo isso que que eu é o mais falo também, legal. não existe milagre, né, Jéssica? Não existe Não, milagre. Então, assim, dá trabalho se cuidar, dá trabalho se olhar, dá trabalho, mas é um trabalho bom, é um trabalho para buscar esse equilíbrio. Então, é preciso que você busque fazer a sua aula semanal e no seu dia a exato. dia usar essa ferramentazinha que é um movimento que faz bem, que te fez bem, que você sente que aquilo te traz benefício. Eu falo que é igual escovar os dentes. Você não tem que escovar os dentes todo dia, então você escolha um movimento para você fazer ele todo dia, Todo né? dia. Ou então, Aham. estamos falando de órgãos internos, o seu intestino não deve funcionar todo dia. Então, vamos pôr a estrutura esquelética funcionando todo dia Todo bem? dia, exatamente. E ainda pensando nos órgãos internos, eu vejo muito assim, se a gente parar para pensar, os órgãos internos eles estão numa região assim que se eu tenho uma postura ruim, desabada, eu amasso todo mundo, né? Uhum, Então, se eu não uhum, tenho estrutura, se a minha musculatura não é forte para me manter no ganchinho, minha postura fica desabada, os meus órgãos internos também não vão funcionar. uhum, É aquela uhum. coisa, como que é a minha digestão? Eu tenho um problema no estômago, eu tenho vários. Ok, pode ser um problema do órgão, mas e se tiver a ligação da coluna inervando esse órgão que também não tá boa, né? Uhum, Então, se a uhum. gente pensa nesse posicionamento, nessa estrutura, ombros, cabeça, dá espaço para todo mundo. Deixa o Encontrar diafragma. espaço. É. Exato. Deixa o diafragma trabalhar do jeito que ele tem que trabalhar. Ele tá no Uhum. final das costelas, você puxa o ar, solta o ar. Então, assim, esse movimento do diafragma tem que acontecer. E se tiver tudo achatado lá, ele começa a roubar movimento da coluna. Porque ele precisa descer e subir, né? Ele precisa fazer Uhum. esse movimento para a gente se manter respirando. Mas se eu não consigo descer, porque os órgãos internos já estão tudo ali engruvinhado, ele começa a puxar movimento lá da lombar. Então, Sim. assim, são tantas coisas que vão acontecendo. Aí o meu períneo, que tá lá embaixo, o assoalho pélvico, coitado. Ele já tem que sustentar todo mundo. Pensa ele sustentar todo mundo com essa sobrecarga ainda maior. Essa Então, pressão maior. isso. Então, assim, é uma coisinha que vai puxando a outra, que você pensa, nossa, se eu não melhorar isso, tudo vai piorar. Vai ser o Uhum, uhum. posicionamento, vai ser o funcionamento dos órgãos internos, vai ser uma falta de ar. É tanta coisa que piora que, assim, é só se cuidar. Às vezes, o meu primo, que entrou primeiro,
Eu vi falando com ele assim, a vontade que eu tenho de falar para pessoas é só fazer, faz, né? Dá vontade de enfiar na cabeça das pessoas. Mas cada um tem o seu momento, e uma hora o Cada um momento tem o chega seu para todo mundo. momento. Não é? Cada um tem o seu momento, né? A sua hora. A gente está aí disponível, se oferecendo, ajudando. Ai, e tem tanta coisa legal hoje, né? Hoje em dia, assim, tem tantos profissionais, tanta gente fazendo aulas. A Lidiane que entrou ali agora, todo domingo ela fazia às 11 horas, eu fazia aula. Eu adoro fazer aula, todo mundo. Fiz a tua, adoro, gente. Adoro escutar as pessoas dando um comando, porque eu gosto do comando verbal. E daí, quando eu vou fazer, eu fecho o olho, ai, deixa eu levar. A voz é tudo para mim. Sim. Assim, eu nem fico olhando nada quem faz com alguém fazendo. Eu fecho o olho e eu me permito sentir. Ser E é cuidada. muito bom, é muito bom. E mesmo a distância. Então não tem essa de, nossa, tô longe, não vai ver. Nada, gente. O corpo quase que responde pela gente, É. né? Quando tem E dúvida, você dá como? uma paradinha, você fala, opa, perdi o foco, mas tá ali, tá ali. É isso que importa. E eu acho que um ponto bem importante é a gente falar da importância, olha lá, bem importante falar da importância, do trabalho à distância. Eu acho isso muito legal, muito legal. O porquê que a gente tem essa ferramenta de trabalhar à distância e dá certo, que a gente já falou no comecinho da live, Uhum. mas um caso de uma paciente minha que eu achei muito legal, que ela chegou travada da região lombar. Ela, tô com muita dor, nem queria vir hoje e tal. E eu falei, não, ainda bem que você veio. As pessoas precisam entender que quando tem dor É é que é ainda para vir. melhor. É. Exato! Porque daí que a gente descobre tudo na dor. E a Sim, pessoa sim. sente os efeitos e todo o poder que a ginástica holística tem na dor, né? E a Uhum. maioria não vem para aula porque está com dor, mas ok, fica a dica para todo mundo ir quando tiver com dor, por favor. Mas enfim, essa paciente estava com muita dor e eu comecei respirando. Ok, dor na lombar, não peguei em cima da lombar porque era um ponto sensível para ela. E a gente começou a puxa e solta o ar o diafragma vai fazer a massagem em cima da coluna, então eu já sabia que ia estar atuando. E depois eu coloquei um saquinho na região da dorsal. Quando eu Uhum. coloquei um saquinho de sal, de feijão, enfim, assim, na região entre as duas escápulas, no meio das costas, ela falou, Jéssica, você tirou com a mão. Daí, é um trabalho que não tá mega distância, não tá ali pertinho. Mas eu não tá em cima. Então ela tava com receio que eu trabalhasse em cima da lombar e eu não ia trabalhar de qualquer forma. Mas Uhum. quando eu coloquei o saquinho na dorsal, ela falou: "Nossa". Então esse trabalho, esse conhecimento que a gente tem, principalmente do método, da fisiologia biomecânica, mas também de conhecer o paciente, faz com que esse trabalho à distância aconteça quase como um passe de mágica, né? É. Às vezes, né? Às vezes também não dá, mas. Às vezes não dá, mas tudo bem. Mas na maioria das vezes dá. Na maioria das vezes Dá. dá. Porque, primeiro, um olhar de cuidado, né? Assim, aonde você está com a ferida. Se você for pôr a Uhum. mão, né? Pôr o próprio ditado já diz, né? Não põe a mão na ferida, né? Porque vai É. doer. Vai. Então, então assim, vamos fora, vamos mais longe. Então, primeiro esse olhar de cuidado. Porque se você Isso. também for pôr a mão ali onde está a dor, a reação vai ser imediata. Uma reação de defesa, um aumento da contratura, o medo de Uhum. mover mesmo. E quando a gente, né, assim, eu lembro sempre também quando a gente, por exemplo, você usando aí o teu exemplo da lombar. Então, por um movimento na minha cervical, eu vou chegar na minha lombar, né, Jéssica? Ou vice-versa, eu estou com a Sim. lombar Uhum. travada, não consigo mover, e aí começo com alguns movimentos da báscula pequena da bacia, o quanto isso vai se propagar até na cervical e ele, no final da sessão, ele vai se dar conta que aquela cabeça está solta por uma aula que foi inteirinha no quadril e na lombar. Então, até para ele entender isso também, porque Uhum. que é importante ele, às vezes, fazer um movimento que não tem nada a ver com a dor dele, mas se ele fizer uma bolinha no pé todo dia, se o corpo é trabalhado, ele encontra o caminho, ele melhora. Tem essa fala da doutora R. Fried, né? Que Uhum. o corpo, desde que você lhe dê um caminho, ele encontra o seu caminho de melhora e de cura. Então, uma pessoa que faz aula com a gente semanalmente, que está sempre se olhando,
de repente foi lá, fez uma atividade ou se esforçou demais e ficou dolorido. Aí ele lembra de um movimento que não precisa, porque eles às vezes falam assim, mas será que aquele é o certo? Eu não fiz porque eu não sei se era aquele que eu tinha que fazer. E a gente fala, o importante é fazer. O que eu sempre falo assim, pensa, na hora que deu a dor, você fala assim, o que eu podia fazer? Aquilo é para você fazer. Escuta teu instinto e faz aquele. Faz bem que vai dar certo. Faz bem que vai dar certo. Ai, é muito gostoso quando a gente escuta isso do paciente, né? Fala assim, eu cheguei e tal, eu tava com um pouquinho de dor, mas daí eu lembrei aquele movimento que você me passou, que era sentado e fazia assim, fazia assado, eu usava a bolinha e eu fiz e melhorou. Eu falo, É um presente, né? E nossa, eu falei assim, ó, além de você ter achado um movimento chave, que eu sempre falo, sempre tem um movimento estrela que é seu. Pode assim, eu sei alguns movimentos, tá com dor na cervical, eu posso passar umas 5 aulas para tirar a tua dor na cervical, não tem problema. Mas vai ter um movimento para você que vai ser o estrela, que é ou num primeiro momento que eu sugiro que você faça, ou às vezes tá o queixo muito para dentro, muito para fora, tem uma hérnia, tem alguma coisa que preciso tratar disso, mas depois o corpo, ele vai falar assim, eu queria aquele. É só escutar o corpo, né? Sim, Isso que eu acho lindo da ginástica holística, aprendi com a GH, que se você parar para pensar, o corpo ele vai te dizer. Então ele tá assim, o quadril tá ali. Instintivo, né? É instintivo. Escuta um pouco o teu sentir. Escuta um pouco o teu silêncio que ele fala. Isso, bem isso. Escuta o seu silêncio que ele fala. Porque quando a gente tá com dor, tensão e nessa correria, a gente não para pensar. Sim. Mas quando a gente tem aquele momento, que seja quando tá na cama para dormir, tem um momento que você se volta para você, porque não tem como a gente desmaiar e não pensar em nada, né? Às vezes tem, mas normalmente não. A gente tem a consciência de que agora é o meu momento, que seja 5 minutos é o meu momento, e é nesse momentinho que você faz uma lição de casa. Eu falo para meus pacientes, a lição de casa não precisa ser meia hora. A lição de casa em 5 minutos você faz, né? Então, você não tem 5 minutos. Até me preocupou esses dias que eu coloquei no meu no Instagram ali, fiz uma pergunta, por que as pessoas não faziam? E a grande maioria, 80%, respondeu que não tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo. Aí eu falo, meu Deus, né? Se não tem tempo para fazer um movimento de 5 minutos, não sei. Então não tem tempo para se cuidar, vai ter que ter tempo para cuidar da dor, né? Então se você não tem o tempo para ser o preventivo, você vai ter que depois correr atrás e quando tiver uma dor, né? Porque o corpo vai pedir, né? O corpo vai pedir. Vai pedir. E assim, às vezes ele pede com carinho, né? Se a gente não escuta, daí ele vem na marretada. Daí você escolhe. É bem isso. Não é? Pode escolher, né, Jéssica? Tá livre, fica à vontade. Eu acho que existe tantas possibilidades, ainda mais hoje em dia, de fazer coisas. E fazer coisas até enquanto você está fazendo outras coisas. E isso trabalha o cérebro de uma maneira... Você pensar, não, eu estou no computador, estou fazendo meu trabalho, que eu estou em home office... Mas eu posso pegar uma bolinha e passar no meu pé. Eu posso pegar um saquinho e colocar no períneo. Então eu posso contrair meu abdômen, trabalhar a respiração enquanto estou trabalhando. Às vezes você foca numa coisa, mas pensa em outra. Isso é um trabalho e tanto para o cérebro, né? Sim. Você pode usar isso, né? São estímulos. São estímulos. Às vezes a gente excede nisso, mas é um caminho para se começar. É um caminho para se começar, principalmente quando as pessoas dizem que não tem tempo. Então, daí você pergunta, mas o que você faz? Você tenta, dentro da rotina desse aluno, colocar algo que ele possa fazer, para que ele não precise parar para fazer. Até que ele descubra que se ele parar, vai ser mais gostoso. Muito melhor. Mais. Ele vai ter assim... Mas vamos começar assim que a gente já está no lucro. É isso que eu acho. Eu acho assim, quem não tem tempo para nada, a gente tem que arranjar de algum jeito ele fazer. Depois ele vai descobrir que o ter tempo é a melhor coisa que ele vai fazer. Porque ele vai ganhar não só na dor, não só no posicionamento, mas até na forma de trabalhar.
Então, sim, o trabalho ser mais proativo, você conseguir se concentrar mais. Até essa questão de concentração, a ginástica holística é linda, né? sim, sim. Ah, eu adoro GH, gente. Eu podia ficar umas 2 horas falando só da ginástica holística. Podia fazer uns movimentos também, né? Dá papo pra manga que só. Pensa. Ai, porque essa questão que a gente tem que pensar em reproduzir um comando verbal, tudo isso gera uma atenção. Então, imagina, quem tem um distúrbio de atenção, para você se concentrar numa aula, é um trabalhão, né? É um Eu tinha um trabalhão. É. paciente hiperativo Demanda, que demanda. eu começava a aula com ele mais acelerado, porque senão ele ai, ficava Não assim, ia sabe? dar conta. Não dá conta. Mas Não dá conta. depois o corpo vai entendendo os benefícios dessa pausa, desse Sim. descansa, respira. O corpo vai Uhum. entendendo que isso precisa e vai ser bom para ele. E quando o Sim, cérebro entende que isso é bom, aí o corpo obedece, que é uma belezinha, dá né? prazer. Aí você vai na onda Dá, do dá. prazer, aquilo te leva. Isso, isso. Eu acho que a ginástica holística tem muita coisa, muitos pontos a agregar aí para um monte de gente. E eu quero que muita gente conheça. Vivo colocando ela direto. Né? Eu Eu acho adoro muito. seus posts, tudo são bem ricos, Jéssica. Muito bom. Eu gosto. Tá, obrigada, obrigada. Eu gosto porque é um método assim enriquecedor para todo mundo, assim. Para mim, como profissional, questão de conhecimento do paciente. Hoje em dia, eu posso atender online que vai ser muito bom, sabe? Eu tenho esse não é feeling, é o prazer mesmo de atender e visualizar o paciente, mesmo na telinha pequenininha lá, que não é aquela coisa do ao vivo, de você poder visualizar o corpo todo e até quase sentir com o paciente, né? Mas a GH Uhum. dá essa liberdade para a gente através do comando verbal, do visualizar, de fazer o paciente entender o que está acontecendo consigo, né? É muito legal, muito legal. Eu É, e acho. aí, dentro disso, eu fico me perguntando por que fazer ginástica holística, né? É um Por porquê favor. que é interessante, né? Não é? E Por aí, favor. e aí a gente responde em tudo isso que a gente acabou de refletir, né? Porque é importante encontrar o bem-estar, porque é importante se conhecer, porque é importante encontrar esse equilíbrio corpo e mente, porque é importante Uhum, parar, é importante ter um tempo para você, né, Jéssica? uhum, Porque é importante respirar, porque é importante se preparar para qualquer outra atividade física. E a ginástica uhum. holística tem esse papel, que é você conhecer o seu corpo e te preparar para uma corrida, te preparar para uma musculação, te preparar para o trabalho, porque você se apropria de você. Né? Você se Exato. apropriar do teu corpo, da onde você mora, da sua morada, e poder fazer qualquer outra coisa sem nenhum desgaste, sem nenhum desconforto, né? E Uhum. porque é importante quando o desconforto vier, você saber como lidar com isso, como enfrentar isso. Uhum. Porque a GH é tudo de bom, porque é GH é importante tudo se de bom assumir. mesmo. É isso mesmo, GH é tudo de bom. É. Quem não conhece, sério, gente, por favor. Se alguém não conhece, manda uma mensagem para mim ou para Josete, a gente faz uma aula, não tem problema. Vem conhecer uma Sem aula problema. todinha. A gente já dá uma aula, é só encaixar na nossa rotina, né, Jéssica? Não tem problema, nós estamos aí. Vai E, ser e um assim, prazer. vai ser muito, porque assim, é você cuidar da casa que você mora, né? A gente cuida É. da nossa casa material, mas a gente cuidar da gente, porque o corpo que tá aqui precisa ser cuidado, né? Uhum, uhum. A GH, A porque ela Naíra é nos uma prepara. paciente minha, ela é uma paciente Ah, xodozinha da ginástica holística. Ah, porque ela nos ah, prepara para os tratamentos. Ah, ganhei o ela final de semana. prepara. Ela prepara para tudo, né? Você pensa, às vezes assim, eu conversei até com o André, esses dias a gente assistindo televisão, e daí um rapaz ficou com dor Ah, no programa, na lombar e tal, e ele fazia, eu falei, André, você acredita que eu já fiz uma aula para ele? Olha que, já criou. sabe? Tudo, até tava começando a dar os comandos para ele, se ele quisesse.
É muito automático, né? Aí eu visualizando ainda o rapaz, o pé, o jeito. Eu falei, nossa, eu já sei, já sei. Era só ele vir aqui que já Ele não ia ter precisa dor. disso, disso, disso. Ai, gente, Ai, que é demais. delícia. A GH, para mim, ela abriu meus olhos assim para eu conseguir avaliar o todo, sabe? Assim, antes eu comecei fazendo aquela avaliação assim, de olhava, até hoje eu faço na verdade, mas se eu olhava o pé, olhava o joelho, a avaliação postural eu acho importante. Mas quando o paciente deita e faz o movimento e você avalia ele durante o movimento, é assim, você fala, nossa, olha isso! Eu falo para você, você tá sentindo esse Uhum. quadril? Você tá sentindo a diferença? Você tá. Eles falam, aham, aham. Ah, eu acho sensacional. Sensacional. Porque a gente abre os olhos da gente como fisioterapeuta e a gente consegue levar isso para o paciente, né? Para gerar atenção. Sim. Você tá fazendo o movimento do joelho, mas leva a sua atenção para o seu ombro. O que você está sentindo? Ou às vezes o paciente mesmo tá fazendo o movimento. Ai, mas tá meio dolorido aqui. Aí você vai lá e põe uma bolinha. Né? Eu É um acho olhar tão dinâmico, legal. né? Ai, é um É. olhar dinâmico. Ai, como eu gosto da ginástica holística. Quem não Sim. conhece, por favor, nos contate. Jo, acho que vai. Ó, não apareceu os 2 minutos ainda, mas pelo meu Tá, relógio, daqui a tá, pouco vai tá por acabar, aí. tá? É, tá por É. aí. Tá, isso. Antes de você falar, eu queria agradecer muito você. Gosto muito do seu trabalho, gosto muito do seu espaço. Vou falar isso para o resto da minha vida. E um dia eu vou para Londrina Imagina, Jéssica. para eu Vai dar uma sim, aula vem naquela aqui. sala. Pode vir. Venha, venha. Vou, Será vou, vou, bem-vinda. vou, vou. Você é uma Jé, profissional. não, pode falar. Diga. Ah, tá. Não, tô te esperando. Você é uma profissional maravilhosa. Me inspiro muito em você. É sensacional o seu jeito. Fiz a sua aula, que eu nunca tinha feito uma aula completa. E aquele dia eu fiz, ai, achei, ai, maravilhoso. Assim, me senti restaurada. Foi ótimo, ótimo. Obrigada de coração por ter participado Imagina. dessa live comigo, viu? Imagina, eu que te agradeço a honra de estar aqui. Falar da GH é falar muita coisa de mim, né? Eu me identifico demais com essa prática. Eu amo esse trabalho. Eu busco a GH por quê? Porque ela realmente me dá o equilíbrio mental mais do que o físico. Então é Uhum. esse o meu caminho. E vou fazer propaganda do meu livro, né? Por Claro. favor! Gente, um livro ótimo! Quer conhecer ainda mais? Vai Então, lá. quer saber mais? Então, através dele, eu concretizo, né, esse falar da ginástica holística. Eu te agradeço por estar aqui, é sempre gostoso, você é super criativa, você dá as dicas do movimento, adoro. Obrigada, foi bom fazer o Ah, curso junto, ver imagina. o Caio Foi. nascendo. Meu Deus, ele tá aqui do meu lado, tá enorme já. Mas você Ai, viu na pois é, barriga, passa, depois você né? viu. Ah, Ai, ai, que menina! Passa delícia. rápido, Obrigada. passa rápido. Sucesso para você, sucesso em Curitiba, sempre. Quando vier, minha sala está à disposição. Ah, eu vou sim. Ai, adoro, adoro a ginástica. Foi um papo muito, muito gostoso. A ginástica holística, assim, ela traz um sentimento bom para todo mundo que faz, para todo mundo que tem o curso ou trabalha com a GH. Então, muito obrigada. Amei, amei, amei de todo o meu coração. A Sandra entrou também, ama. A A Sandra também é. Sandra lá. É, querida. Gente, vou fazer uma live com ela. Pensa uma live de Oh, meu biomecânica. Deus. Nossa Senhora, que arraso. Semana que vem, semana que vem. Ai, que Sério, obrigada. delícia. Vou assistir. Obrigada, Jéssica. Assista, Fica com assista. Deus. Amém. Obrigada, Jô. Até Imagina, mais. Ó, obrigada, Sandra, você gente. perdeu. Você perdeu, mas vai ficar gravadinha lá, Sandra. Vai lá que a gente falou muitos porquês e foi muito legal. E tinha A mais, só que Helena daí sempre só tem aqui 30 também. Que segundos. bom. A Helena também. Obrigada, Helena. Tchau. Obrigada, pessoal que ficou aí com a gente. Quem tiver dúvida, quem quiser conhecer mais, acessa as nossas páginas lá, manda um direct, alguma coisa que a gente está aí para vocês. Tá bom? Isso. Obrigada, Jô. Valeu, Gé. Obrigada a você. Até. Até. Tchau. Tchau. Tchau.